Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Olá, queridos amigos e irmãos, estamos aqui para dar início a mais um estudo bíblico, a mais um estudo no nosso canal aqui, ASD Remanescentes. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, bem abaixo aí está inscrever-se, e do lado tem um sinozinho, você clica no sino e ativa as notificações, porque toda vez que a gente postar um vídeo aqui, você será notificado desse vídeo, desse estudo, para poder você dar uma olhada, uma analisada em nossos estudos. Então, não se esqueça de se inscrever e também de dar um like, Dar um like, dar um positivozinho aí, que é para ajudar aqui na divulgação do nosso trabalho. E o nosso estudo de hoje, ele tem por tema Ellen White e os pioneiros adventistas confirmam: o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Essa questão do Espírito Santo é um tema que tem gerado muita polêmica aí no meio adventista, mas nós temos aqui se levantado para mostrar a verdade que tem se ocultado durante todo esse tempo. Então nós veremos aqui nesse estudo o pensamento baseado em textos de Ellen White, baseado em textos dos pioneiros, em relação ao Espírito Santo. Como era a crença dele em relação ao Espírito Santo. Nós veremos textos aqui de Ellen White, textos que nunca vistos por adventistas. São textos que tem adventistas que nunca viu esses textos. São textos esclarecedores, que esclarecem e confirmam o tema do nosso estudo, que é onde Ellen White e os pioneiros vão confirmar que o Espírito Santo não é um terceiro ser, mas é o Espírito de Jesus. Ou seja, o próprio Jesus, não mais em carne, mas agora de uma forma invisível, em espírito. Então vamos para os primeiros textos aqui dos pioneiros, Temos aqui o primeiro pioneiro, E.J. Wagner, Veja só, preste atenção nesta declaração. Aqui nós encontramos que o Espírito Santo é tanto o Espírito de Deus como o Espírito de Cristo. Então Wagner está dizendo aqui que o Espírito Santo, ele é tanto o Espírito de Deus como o Espírito de Cristo, E você vai entender melhor essa declaração se você assistir o vídeo, o outro Consolador, que nós temos aqui no nosso canal, As Duas Naturezas de Cristo e o Outro Consolador. Você vai entender aqui bem a declaração de Wagner. E.J. Wagner, Cristo e Sua Justiça, está no livro Cristo e Sua Justiça, página 23, de 1890. Então fica bem claro aqui que Wagner declara que o Espírito Santo ele é tanto o Espírito de Deus, como é também o Espírito de Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo ele é a presença tanto do Pai, como a presença de Cristo. Uma forma, de que forma? Uma forma invisível, uma forma espiritual. Então, fica bem claro aqui que Wagner, não cria que um Espírito Santo seja um terceiro ser, mas que era tanto o Espírito de Deus como o Espírito de Cristo. Vamos ver mais na frente outros textos mais claros. Aqui nós temos Uriah Smith, Foi o diretor das publicações adventistas por quase 50 anos. Veja o que ele diz aqui. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Ele é também o Espírito de Cristo. Então nós vemos aqui a conexão desses dois textos, dessas duas declarações. O Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus, ele é também o Espírito de Cristo. Então, como eu sempre tenho dito, dependendo do contexto bíblico, nós vamos ver, naquele texto bíblico, que Espírito Santo está se referindo, se é o Espírito de Cristo ou se é o Espírito do Pai. Porque nós sabemos que o Pai é santo e ele tem um Espírito. Então é claro e é lógico que o Espírito do Pai é um Espírito Santo. Assim como também o Espírito do Filho é um Espírito Santo. Os que a Bíblia chama de Espírito Santo. Então fica claro aqui que Uriah Smith
foi o diretor das publicações adventistas por quase 50 anos, declara claramente que o Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus e ele é também o Espírito de Cristo. Né? Vamos para outra declaração. J.N. Lugburger, né? Lugburger, não sou bem muito bom em inglês, né? Mas dá para entender aí o nome desse pioneiro. Olha o que ele diz aqui. Aprendemos por esta linguagem que quando nós falamos do Espírito de Deus, nós estamos falando de sua presença e poder. Então, quando nós estamos falando do Espírito Santo, dependendo ali do contexto, nós estamos falando da presença e do poder tanto do Pai como do Filho. Entende? Tanto do Pai como do Filho. Quando eu estou falando do Espírito Santo, eu estou falando do Espírito de um santo. Ou seja, eu estou falando da presença de um santo. Por isso que a Bíblia diz que Deus é Espírito. A Bíblia declara também que Jesus é Espírito. E eles são dois seres e são santos. Então, quando eu falo do Espírito Santo, eu estou falando do poder e da presença do Pai ou do Filho. Está lá na Revista Adventista, 13 de setembro, né, de 1898. 13 de setembro de 1898. Está essa declaração. Agora nós vamos para declarações de Ellen White. Nós vamos apresentar aqui uns textos, creio que sejam a base de uns 40 textos, esclarecedores, onde mostra claramente que Ellen White cria que o Espírito Santo era o Espírito de Cristo, como também é o Espírito do Pai. Primeiro texto, vamos aqui. Cristo os atrai para si por um poder invisível. Ele é a luz da vida e os inspira com seu próprio Espírito. Entendeu? Então fica claro aqui que Jesus, ele nos clareia, ele nos dá luz por meio de quê? Por meio de uma terceira pessoa? Não, por meio do seu Espírito. Nós vamos para textos mais esclarecedores. Vamos ao próximo. Enquanto Cristo ministra no santuário em cima, continua a ser, por meio do seu Espírito, o ministro da igreja na terra. Então esse texto aqui ele é muito claro. É um texto muito esclarecedor. Enquanto Cristo está lá no céu, intercedendo por nós, na sua natureza humana, ele está aqui na terra, por meio da sua natureza divina, intercedendo, ou seja, está no meio da sua igreja, né? Enquanto ele está no céu, intercedendo por nós, ele está, ao mesmo tempo, no meio da sua igreja, ministrando a sua igreja. Mas de que forma? Por meio de seu Espírito. E que Espírito é esse? É um Espírito Santo. Porque ele é santo. Então vemos claramente aqui, irmão, que no meio da igreja hoje, quem ministra a igreja, quem está no nosso meio, não é um terceiro ser, mas a presença do próprio Jesus. Não mais em carne, mas em espírito. Vamos ao próximo texto. Cristo soprou sobre os seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Cristo é representado pelo seu Santo Espírito, hoje em toda parte da sua grande vinha moral. Dará ele a inspiração de seu Santo Espírito a todos os contentos de espírito. Então, irmão, texto claro. Né? Texto claro. Só voltando um pouquinho àquele outro texto, está lá em Desejar as Nações, página 148. Os irmãos podem ver os textos aí embaixo, a citação de onde estão os textos. Viu? Então, esse texto aqui está no Testemunho para Ministro, página 214 e 215. O que o texto está dizendo aqui? Que Cristo soprou sobre o seu discípulo e disse: ó, recebei o Espírito Santo. Cristo ele é representado pelo seu Santo Espírito. Ele não é representado por uma terceira pessoa. Não tem uma terceira pessoa para representar Cristo. Ele mesmo se representa. Né? Então, o seu Espírito, o seu Santo Espírito, veja só, se nós invertermos aqui, vai ficar o que? Espírito Santo. Quando eu digo Santo Espírito, Espírito Santo, é a mesma coisa. Porque é um Espírito que é santo. Né? E o que é Espírito aqui, referindo-se? É Cristo na sua natureza divina, na sua forma invisível. Então, Cristo é representado pelo seu Santo Espírito, hoje em toda parte da vinha moral. E ele vai nos dar a inspiração de seu Santo Espírito.
essa inspiração que nós temos hoje, que recebemos hoje, esses dons, é dado através do Santo Espírito de Cristo. Então esse texto, irmão, é claro que Cristo é representado pelo seu Santo Espírito. Vamos ao próximo texto. A influência do Espírito Santo é a vida de Cristo na alma. Nós não vemos Cristo, mas seu Espírito está tão perto de nós em um lugar como outro. Veja só, manuscrito 41 de 1897. Outro texto claro aqui, que mostra que Cristo está no nosso meio, Jesus está no nosso meio através do seu Espírito, por meio do seu Espírito. Né? Está de uma forma invisível, que nós não vemos Cristo, mas seu Espírito está tão perto de nós em um lugar como em outro. É dessa forma que Cristo está na sua igreja em todos os lugares do mundo, através do seu Espírito. Mais um texto. Devemos aplicar-nos a copiar o modelo para que o Espírito que habita em Cristo habite em nós. Veja só, o Espírito que habita em Cristo e habita em nós. Lembra o que Wagner disse? Que quando nós falamos do Espírito Santo, nós estamos falando tanto do Espírito de Deus como do Espírito de Cristo. Então, de quem é o Espírito que habita em Jesus Cristo? De quem é o Espírito que habita em Jesus? Do Pai. O Espírito do Pai. O Espírito Santo do Pai. Então, que esse Espírito Santo que habita em Cristo, que está lá em Mateus 12, não me lembro o verso, que diz que uma profecia lá em Isaías, que porei sobre ele o meu Espírito, pois é esse Espírito que o Pai prometeu habitar em Cristo, que ele também possa habitar em nós. Em obediência à palavra de seu mestre, os discípulos reuniram-se em Jerusalém para esperar o cumprimento da promessa de Deus. Aí passaram 10 dias de profundo exame de coração. Ao fim dos 10 dias, cumpriu o Senhor a sua promessa, por meio de um maravilhoso derramamento de seu Espírito. Então o texto aqui diz que aquela promessa que Jesus prometeu não é nada mais, nada menos do que o derramamento do seu Espírito. Né? E nós vamos ver texto aqui, claro, falando que aquele Espírito lá de Pentecoste, que desceu no Pentecoste, em forma de línguas, era o próprio Jesus. Era o Espírito de Jesus. Está aqui Testemunho para a Igreja, volume 8, página 15. Está em mim e eu em vós. Permanecer em Cristo significa receber constantemente de seu Espírito. As vias de comunicação, as faculdades da mente devem achar-se de contínuo desimpedidas. Então, o texto aqui diz que nós temos que estar constantemente com o Espírito de quem? De Cristo. Permanecer em Jesus é estar constantemente com seu Espírito. E não com uma terceira pessoa. Nós temos que estar constantemente com Jesus. E como nós estamos constantemente com Jesus? Quando estamos com o seu Espírito. Né? Então, por isso que nós devemos andar em espírito e em verdade. Quando uma pessoa está inteiramente vazia do próprio eu, quando todo falso Deus é expulso da alma, o vazio é preenchido com a comunicação do Espírito de Cristo. Essa pessoa possui a fé que purifica a alma da contaminação. Então, mais uma vez, o Ellen White aqui fala do Espírito de Cristo na nossa vida. Obreiro Evangelístico, página 287. Bondade, mansidão, benignidade, paciência e amor são os atributos do caráter de Cristo. Se possuis o Espírito de Cristo, vosso caráter será moldado segundo o seu caráter. Então, o Espírito de Cristo que nós temos que possuir para manter esse caráter, o Espírito de Cristo. E olha só que as qualidades, as características aqui, é as mesmas características apresentadas lá nas Escrituras, do fruto do Espírito Santo, né? Que é mansidão, amor, benignidade.
Então, essas características estão sendo atribuídas aqui ao Espírito de Cristo. Por quê? Porque o Espírito de Cristo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Porque quando nós falamos do Espírito Santo, nós estamos falando tanto do Espírito do Pai, como do Espírito do Filho. Entendeu? Então, que é um texto muito claro, um excelente texto. Está lá em Carta 74, de 1897. Também está na Meditação para Conhecê-lo, página 90. A divindade e a humanidade acham-se fundidas naquele que tem o Espírito de Cristo. Então, quando temos o Espírito de Cristo, nós estamos ali fundindo a humanidade com a divindade. A natureza divina com a natureza humana se funde através de quem? Através do Espírito de Cristo. Muito bonito esse texto. Meditações de 1956, página 24. Quando Cristo habita o coração, toda a natureza se transforma. O Espírito de Cristo, seu amor, abranda o coração, domina a alma e dirige o pensamento e desejos para Deus e para o céu. E quando Cristo habita no nosso coração, irmão, toda a natureza se transforma. Por quê? Porque como Cristo habita? Como é essa habitação? Através do seu Espírito. Através do Espírito de Cristo é que seu amor abranda o coração. Então não é o Espírito de um terceiro ser, não é um terceiro ser, mas o Espírito de Cristo. Vamos aqui para outro texto. Compete-vos ceder vossa vontade, a vontade de Jesus Cristo. Isto é fazendo, Deus imediatamente toma posse e efetua em vós tanto querer como realizar. Vossa natureza toda será então posta sob o controle do Espírito de Cristo. Então, irmão, quando nós cedemos à vontade de Jesus, Deus então imediatamente toma posse de fazer o seu querer na nossa vida. Mas para isso nós temos que nos render a Ele. Então o que é que Deus faz? Ele transforma a nossa natureza, pondo sobre nós o controle do Espírito de Cristo. Então Jesus passa então a controlar a nossa vida, o nosso querer, nossos desejos. Porque o nosso desejo será um desejo santo. Então isso só é possível através do Espírito de Cristo. Entendeu? Então vemos aqui novamente que o Espírito Santo que deve habitar em nós, transformar a nossa vida, não é um terceiro ser, mas o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é um Espírito Santo que nos transforma. Está lá em Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 694. Desse modo, toda a sua natureza estará sob o domínio do Espírito de Cristo. Suas aflições irão ser centralizadas nele. Seus pensamentos estarão em harmonia com ele. Caminho a Cristo, página 47. Então, desse modo, como vimos lá o texto atrás, passamos a ter um domínio, a ser dominado, não mais pela carne, mas pelo Espírito de Cristo. Dominado não pelo um terceiro ser. Dominado não pela carne, mas pelo Espírito de Cristo. Ou seja, lembra o que Wagner disse? Quando falamos do Espírito Santo, estamos falando tanto do Espírito de Cristo como do Espírito do Pai. Então somos dominados pelo próprio Jesus Cristo, pelo Espírito de Cristo. Assim como não podemos alcançar perdão sem Cristo, também não podemos arrepender sem que o Espírito de Jesus nos desperte a consciência. Lembra do texto lá na Escritura que diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endereçais os vossos corações. Por quê? Porque aquele Espírito que transforma a nossa mente é o Espírito de Cristo. Lembra lá de João 15, parece, que diz que ele veio para nos convencer da justiça, do juízo. Quem é que veio para fazer isso? O Espírito
Cristo, ou seja, o próprio Jesus. Não podemos nos arrepender, não podemos reconhecer o nosso pecado sem que o Espírito de Jesus nos desperte a consciência. Quem vai nos despertar do juízo, da justiça, de reconhecermos que estamos errados, que estamos em pecado, não é um terceiro ser, mas aquele que deu início à redenção do homem, está hoje continuando e vai até o fim, quando então finalizar tudo e entregar tudo ao Pai. Quem? Jesus. Então, por isso que hoje está se dando continuidade à redenção do homem através do Espírito de Cristo, porque não pode estar mais no nosso meio da forma humana, porque ele está lá no santuário celeste, intercedendo por nós desta forma, na forma humana, mas está ao mesmo tempo aqui no nosso meio, através do seu Espírito, e que esse Espírito tenha que habitar em nós, para que possamos nos despertar da nossa consciência e reconhecer que estamos em pecado. E só é possível através do Espírito de Cristo. Quando o Espírito de Cristo agita o coração com seu poder despertador, surge uma sensação de deficiência na alma, que leva à contrição mental e à humilhação do erro. Tem muita gente, muitos adventistas estão dizendo que nós queremos que o Espírito Santo é apenas um poder. Não, não é um poder, porque o Espírito Santo tem poder. E que poder é esse? É o poder transformador, é o poder de Cristo. Então, este Espírito Santo, ele não é um poder, mas ele tem um poder. Por quê? Porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo tem poder, porque Cristo tem poder. Quando eu estou falando do Espírito de Cristo, eu estou falando de quem? De que pessoa? Do próprio Cristo. Então, quando eu falo do poder do Espírito Santo, eu estou falando do poder de Cristo. Então, o Espírito Santo não é somente um poder, mas ele tem o poder. E nós vemos aqui um poder transformador de transformar a vida em pecado numa vida santa. Mas isso só é possível, que nem diz o texto, através do Espírito de Cristo. Porque Cristo é que está no comando da redenção do homem, até tudo se finalizar e ele então entregar ao seu Pai. Mediante o poder transformador do Espírito de Cristo, somos transformados em coração e vida. Somos suas testemunhas, representando na vida diária. Então, a transformação só é possível através de Cristo, ou seja, através do Espírito de Cristo. E nós vemos que as Escrituras dizem que quem transformará nos últimos dias o nosso coração, nos convencendo de tudo, quem é? É Ele, o Espírito Santo. Ele. Quando se fala Ele, a pessoa já dá a entender que seja uma terceira pessoa. Mas não. Ele, o Espírito Santo, é quem? Cristo. Aqui se refere. Ele, o outro Consolador, o Espírito Santo, que está hoje no nosso meio, como estamos vendo aqui, é o Espírito de Cristo. Só Ele pode transformar a nossa vida. E vamos ver textos mais claros. Vamos chegar ao ponto de ver um texto tão claro que não vai ter mais para onde você replicar, fazer algum questionamento. É pela manifestação do Espírito de Cristo em nossas palavras e ações que o mundo toma conhecimento que estivemos com Jesus, de que somos filhos de Deus. Então, somente através do Espírito de Jesus em nossa vida, e em nossas palavras e ações, é que o mundo vai reconhecer que Jesus está em nós. Vamos ver aqui outro texto, né? Quando Cristo habita no coração, sua presença é evidente. Boas e agradáveis palavras e ações revelam o Espírito de Cristo. É manifestada suavidade de temperamento. Não há explosões de ira, nem obstinação, nem ruins suspeitas. Então, meditação de 1980, página 355. Vemos aqui novamente o Espírito de Cristo, né? Transformando a vida, transformando o ser humano, que é o Espírito que deve habitar em nós, né? Não uma terceira pessoa. Lembre bem, uma terceira. Até agora não vimos aqui nada do trabalho de uma terceira pessoa, mas somente Cristo na nossa vida, através do seu Espírito. Acrescentai o Espírito de graça celestial à vossa experiência. Este é o sinete do caráter de Cristo.
e vossa recompensa pelo serviço será encontrada no reflexo do meio Espírito de Cristo em vossa própria vida. Então vemos novamente aqui que a transformação através do Espírito Santo de Jesus, ou seja, através do Espírito de Cristo. Porque como as Escrituras dizem, somente um ser hoje pode transformar os nossos corações e nos convencer de que estamos errados, nos convencer da justiça que vai vir, da justiça de Deus que vai se manifestar, e de reconhecermos, abrirmos nosso coração e termos uma vida transformada. Através de quem? Do Espírito de Cristo. Somente Ele, Cristo, pode transformar a nossa vida. Não é uma terceira pessoa, não é um terceiro ser, mas o Espírito de Cristo. Por que o Espírito de Cristo? Porque a forma que Jesus hoje pode nos apresentar, que pode se manifestar a nós, como Cristo se manifesta a nós hoje, no meio da sua igreja, através do seu Espírito. O Espírito daquele que morreu para que os pecadores vivessem, dirigia a inteira congregação de crentes. Os discípulos não pediram uma bênção para si, arcavam sobre o peso da preocupação pelos perdidos. O evangelho devia ser levado aos confins da terra e reclamaram a dotação de poder que Cristo prometera. Então os discípulos ali eles pediram, clamaram, então o poder que Cristo prometera. E que poder é esse? O poder do Espírito Santo. O poder do Espírito de Cristo. E vamos ver aqui mais na frente texto onde os discípulos, onde fala ali dos discípulos em referência a essa citação. Ali, os discípulos recebendo aquele poder, pedindo aquela promessa, recebendo aquela promessa. Testemunho para a Igreja, volume 8, página 20 e 21. Cristo ascendeu ao céu e enviou o seu Santo Espírito para dar poder ao trabalho dos discípulos. Milhares eram convertidos em um dia. Numa única geração o Evangelho foi levado a todas as nações debaixo do céu. Então, quando Cristo subiu ao céu, quando Jesus subiu ao céu, quem que ele enviou? Um terceiro ser? É isso que o texto está dizendo? Não. Mas o que o texto está dizendo? Que ele enviou o seu Santo Espírito. E se eu reverter aqui as palavras Santo e Espírito, como é que ficaria? Ficaria mais ou menos o seguinte: Cristo ascendeu ao céu e enviou o seu Espírito Santo. Olha só. Ellen White, ela tinha esse trocadilho, né? Uma hora ela chama Espírito Santo, e uma hora ela chama Santo Espírito. Então, quem foi que Jesus enviou para dar poder aos discípulos, onde milhares de pessoas se convertiram em um único dia? Quem foi que ele enviou? O seu Santo Espírito, ou seja, o seu Espírito Santo. Então, o próprio Cristo, ao ascender ao céu, ele mesmo veio, não mais da forma humana, mas através do seu Espírito Santo, através do seu Santo Espírito. Então, aquele poder transformador que transformou o discípulo e que convertia as pessoas, não era um poder de uma terceira pessoa, era o poder de Jesus, que estava no discípulo por meio do seu Espírito. Então aqui é um texto esclarecedor, irmão, que quem veio, o prometido Consolador, é o Espírito Santo de Jesus. É o seu Santo Espírito. É o seu Espírito Santo. Né? A gente pode fazer esse trocadilho que nem Ellen White fazia. Então esse texto aqui é um texto muito interessante. Está lá em Testemunho para a Igreja, volume 8, página 26. Pela oração e confissão do pecado, precisamos preparar o caminho do Rei. Ao fazermos isso, teremos o poder do Espírito. Precisamos da energia pentecostal. Ela virá, pois o Senhor prometeu enviar o seu Espírito como o poder que vence. Então, irmão, aquele poder pentecostal que desceu lá no dia de Pentecostes,
era o poder de Jesus. Era o próprio Jesus, por meio do seu Espírito. E é o Espírito de Jesus, o Espírito Santo de Jesus, é que nos dá poder para vencer o pecado. Irmão. Você só pode vencer o pecado através do Espírito Santo de Jesus. Veja só que essa palavra aqui lhe soou algum texto, né? E nós vamos falar desse texto em outro estudo, onde diz que só podemos vencer o pecado através do poder da terceira pessoa da divindade. E nós vamos saber quem é essa terceira pessoa. Né? Então estamos vendo aqui, irmão, neste texto, que o poder do Espírito é o poder do Espírito de Jesus. E esse poder que transforma a nossa vida. Todos quantos consagram o corpo, a alma e o espírito a seu serviço estarão constantemente recebendo nova provisão de poder físico, mental e espiritual. Os inesgotáveis abastecimentos celestes se acham à sua disposição. Cristo lhe dá o alento de seu próprio espírito, a vida de sua vida. O Espírito Santo desenvolve suas mais altas energias para operar na mente e no coração. Então vemos aqui, irmão, que os céus eles estão dispostos a nos abastecer do mais alto dom espiritual. E quem nos dá esse dom, esse alento, essa vida espiritual é o Espírito de Cristo. Jesus nos dá de seu próprio Espírito. E nesse Espírito ele tem vida, tem amor. E aqui ela fala novamente, o Espírito Santo desenvolve suas mais altas energias. Que energia é essa? É o poder do Espírito de Cristo. Então é um texto muito claro. Portanto, irmãos, vos peço que não desfaleçais, por motivo das experiências probantes que estão perante vós. Jesus estará convosco. Ele irá diante de vós pelo seu Espírito Santo, preparando o caminho e será o vosso auxiliador em todas as circunstâncias. Irmãos, eu poderia até parar por aqui, irmão, porque é uma alegria muito grande. Um texto maravilhoso que nem este. Igreja Remanescente, página 80. Irmão, eu vou ler de novo. Porque é muito gratificante, irmão. É uma alegria muito grande você abrir a sua mente e tirar essa terceira pessoa da sua mente e colocar na sua mente que somente Cristo é que está nos ajudando hoje para a nossa redenção, para então nós habitar ali na nova terra e no novo céu. Portanto, irmãos, diz o texto, vos peço que não desfaleçais, por motivo das experiências probantes que estão perante vós. Jesus estará convosco. Quem é que vai estar conosco, irmão? É Jesus. E ele irá diante de nós. Como é que Cristo vai diante de nós? Pelo seu Espírito Santo. Então, Ellen White novamente aqui desfez aquele trocadilho e deixa esse texto claro, irmão. Quem vai adiante de nós é Jesus. E ele vai diante de nós como? Pelo seu, não é pelo o outro, não. Por outra pessoa chamada Espírito Santo. Não. É pelo pelo Espírito dele. Que é o quê? Que é santo. Então ele há diante de vós pelo seu Espírito Santo, preparando o caminho e será o vosso auxiliador em todas as circunstâncias. Então, em todas as dificuldades, irmão, em todas as perseguições, em todas as tribulações, quem está conosco é Jesus. Através de quem? Através do outro Consolador. Quem é o outro Consolador? O Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo, irmão? É o Espírito de Cristo. Então, irmão, glórias ao nosso Eterno. Glória ao Filho do Eterno. Por esse texto maravilhoso. Que os irmãos possam abrir a sua mente e tirar esse terceiro Deus da sua mente. E possa, a partir de hoje, crer que somente o Pai e o Filho é que estão empenhados na nossa salvação. E que não existe uma terceira pessoa. E que essa terceira pessoa que quis existir foi Lúcifer lá no céu. Que foi jogado de lá para a terra. Por quê? Porque ele queria fazer parte da divindade. Queria fazer parte do plano do Pai e do Filho. Queria ser ali um terceiro nesse círculo divino. Mas não deu certo. Mas ele está conseguindo hoje aqui na terra, irmão, pôr na mente das pessoas, colocando, infiltrando a sua imagem. Qual é a sua imagem?
é um terceiro ser, um terceiro Deus. Essa é a imagem que ele está querendo colocar. Como ele não conseguiu, ele quer deturpar a mente das pessoas e tirar o foco do Pai e do Filho e colocar o foco em mais um ser. E esse texto aqui é claro, irmão. Que possamos abrir a nossa mente, que possamos, a partir de hoje, crer que o Espírito Santo, ele é tanto o Espírito do Pai como o Espírito do Filho. Por quê? Porque ambos compartilham do mesmo Espírito. Então, eu poderia até parar por aqui um texto esclarecedor que nem esse. Que quem nos guia é o Espírito Santo de Jesus. Mas vamos continuar, irmão. Vamos continuar, porque nós temos um texto mais claro ainda. Quando o professor confia em Deus e orar, o Espírito de Cristo virá sobre ele e por meio dele Deus atuará. Pelo seu Espírito Santo na mente do estudante, o Espírito Santo enche a mente e o coração de esperança, coragem e pensamentos da Bíblia, que serão comunicados ao estudante. Irmão, outro texto maravilhoso. Diz que quando o professor confia em Deus, o Espírito de Cristo vem sobre ele. E então o estudante que está sendo orientado ali pelo aquele professor, ele também recebe ali então a sua mente aberta, né? Por quê? Porque o Espírito de Cristo que está no professor abrirá a mente do estudante. E aquele estudante será então abrido a sua mente pelo Espírito, que? Pelo seu Espírito Santo, da mente do estudante. Então Deus atua ali na mente daquele professor pelo Espírito de Cristo, né? E é Cristo que está hoje atuando aqui no meio da sua igreja e está abrindo a nossa mente. Então aqui é um texto esclarecedor, irmão. Um texto muito esclarecedor. Deus atua em nossa vida pelo seu Espírito Santo, né? Então vemos aqui esse texto, ele confirma claramente a declaração de Wagner, quando diz que quando falamos do Espírito Santo, nós estamos falando tanto do Espírito de Deus como do Espírito de Cristo. E o texto começa dizendo que se o professor confiar em Deus e orar, o Espírito de Cristo virá sobre ele. E por meio dele, por meio do Espírito de Cristo, Deus atuará pelo seu Santo Espírito. Ou seja, pelo seu Espírito Santo na mente do estudante. O Espírito Santo enche a mente e os corações de esperança. Então, quando nós abrimos a nossa mente, quando nós buscamos a Deus, o Espírito de Cristo então vem sobre nós. Então, Deus começa a atuar na nossa vida pelo seu Espírito Santo. Pelo Espírito Santo de Cristo. Lembra lá lá em João 14, parece que é 21, 22, diz que viremos e faremos morada nele, em vós. Ali Cristo, também tem lá em João 17, 21, 22, Cristo prometendo-nos ali então, ele, o Pai, prometendo habitar em nós e transformar a nossa vida. Então, como é que o Pai e o Filho habitam em nós? Através do seu Espírito Santo. Entendeu? Então, texto muito claro. O instrumento humano, o instrumento visível, deve pregar a palavra. O Senhor Jesus, o invisível agente por meio de seu Espírito Santo, deve tornar as palavras eficazes e poderosas. Olha aqui, irmão, outro texto claro. O instrumento humano, irmão, e o instrumento visível. Quem é o instrumento visível? Nós, o instrumento visível, né? Algo que se pode ver. Então, como nós nos dispomos a pregar o Evangelho, a palavra de Deus, e buscamos, então, em oração a Jesus, o que é que acontece? E o Senhor Jesus, o invisível agente, por meio do seu Espírito Santo, deve tornar a palavra eficaz e poderosa. Então, nossa palavra, então, se torna poderosa. Quando nos dispomos, como seres humanos, nos dispomos, e usamos, então, materiais, livretos, DVDs e outras coisas, instrumentos visíveis, né, que usamos para pegar a palavra. Então, Jesus, que é um agente invisível, veja aqui o texto claramente declarando que Jesus está no nosso meio, nos ajudando de forma invisível, por meio de seu Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo aqui? O próprio Jesus. Então, o próprio Jesus, de forma invisível, começa a nos dar força nas palavras, torna a nossa palavra uma palavra poderosa. Então, irmão, é um texto muito claro. Mensagem escolhida, volume 1, página 18. O Espírito Santo, que procede do ingênuo Filho de Deus, une o instrumento humano, corpo, alma e espírito, em perfeita natureza divina e humana de Cristo.
Então o Espírito Santo, irmão, ele procede do Filho de Deus. O Espírito Santo que procede do Filho de Deus é o Espírito de Cristo. O texto aqui é claro, né? O Espírito que procede do Filho é o Espírito de Cristo. E eu rogarei o Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Isto se refere à onipresença do Espírito de Cristo chamado Consolador. Então, irmão, esse texto aqui, está lá em João 14, né, 16, 17, Ellen White faz citação desse texto e diz que a onipresença do Espírito de Cristo é chamado Consolador. Por quê? Porque Cristo é o Consolador. Então, o seu Espírito que está no nosso meio hoje é o Consolador. O Espírito Santo, Consolador, que está no nosso meio, é o Espírito de Cristo. Está aqui o texto claro. Manuscrito de Relês, volume 14, número 1107, né? 11 de junho de 1891, página 179. Sejam eles agradecidos a Deus por sua múltipla misericórdia, manifestando-os amáveis uns com os outros. Possuem eles, discípulos, nós, um só Deus e apenas um Salvador, um só Espírito. Quem é esse Espírito? O Espírito de Cristo deve produzir a unidade em suas fileiras. Então existe um só Deus, existe um só Salvador, existe um só Espírito, o Espírito de Cristo. Esse um só Espírito não é uma terceira pessoa, mas o Espírito de Cristo. E quando nós falamos do Espírito Santo, estamos falando tanto do Espírito de Deus como do Espírito de Filho, né? Como é que ele mais está fazendo referência à salvação, ao trabalho missionário, ao trabalho de Jesus conosco, que deve produzir a unidade, né? A unidade que devemos ter com Deus. E nós temos essa unidade através do Espírito de Cristo, que é a comunhão do Espírito, né? Deus gostaria de abrir os olhos de seus povos, professa a fim de que pudessem ver que devem amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Se quiser ser salvo em seu reino, muitos estão demonstrando não serem dominados pelo Espírito de Cristo, mas por outro Espírito. Olha só, irmão, texto muito interessante. Então, quando você diz que está sendo dominado pelo Espírito Santo e que esse Espírito Santo é uma terceira pessoa, você não está sendo dominado pelo Espírito de Cristo. Você está sendo dominado por uma terceira pessoa. Mas quando eu creio que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo e que esse Espírito é que está me dominando, aí eu posso dizer que Cristo é que me domina e não um terceiro ser. Então nós temos que ter cuidado, irmãos. Temos que ter cuidado e deixar que o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Jesus é que nos domine e não o outro ser. Vejamos então mais este texto, né? Diz o seguinte: eis que estou convosco todos os dias. Marcos 16, 15, Mateus 28, 20. Quando, no dia de Pentecoste, desceu o Consolador prometido, e foi dado o poder do alto, e a alma dos crentes estremeceu com a presença sensível do Senhor que ascendera ao céu. Então, mesmo que seu caminho estivesse de passar como o de Jesus. Grande conflito para 355. O que esse texto quer dizer? Que no dia de Pentecoste, o Consolador prometido que desceu não era nada menos, nada mais, nada menos que a presença sensível de Jesus, que ascendera ao céu. Lembra aquele texto diz que ao ascender ao céu, Jesus enviou o seu Santo Espírito? Vocês lembram daquele texto? Pois é, irmão. Aqui confirma novamente que aquele Espírito Santo Consolador que desceu no dia de Pentecoste não foi uma terceira pessoa, mas a pessoa de Cristo, de uma forma invisível, através, ali se manifestando, através dos dons de língua. Então, com a presença sensível do Senhor que ascendera ao céu, foi que os discípulos sentiram ali aquela presença, aquele poder do Consolador prometido. Então esse texto prova claramente que o Consolador prometido, o Espírito Santo, é o Espírito de Jesus. Ou seja, o próprio Jesus, não mais da forma humana, mas de uma forma invisível, na sua natureza divina.
Cristo é aquele por meio de quem Deus tem todas as vezes se revelado ao homem. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. 1 Coríntios 8,6. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, Moisés, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu palavra de vida para nos dar. Atos 7,38. Este anjo era o anjo da presença de Deus. Isaías 63,9. O anjo é quem estava o nome do grande Jeová. Êxodo 23, 20 e 23. Esta expressão não pode se referir-se a nenhum outro a não ser o Filho de Deus. Então vemos aqui que Cristo é por meio de quem Deus trabalha. Deus está trabalhando em nós por meio de Cristo. E como é que Cristo está trabalhando em nós? Por meio do seu Espírito. Então esse texto aqui é a confirmação de que o Pai trabalha em nós por meio do Filho. E o Filho trabalha em nós por meio do seu Espírito. Não tem espaço aqui para uma terceira pessoa. Não existe espaço para uma terceira pessoa. Porque o Pai enviou o Filho e o Filho nos envia. E nós só podemos trabalhar através do apoio e da consolação de Jesus. E essa consolação vem através do seu Santo Espírito. Então, um texto muito claro. Os samaritanos criam que o Messias havia de vir como Redentor, não só dos judeus, mas do mundo. O Espírito Santo dele, olha só, predissera por meio de Moisés como um profeta enviado por Deus. Então, irmão, o Espírito de quem? Dele quem? Do Messias. Predissera por meio de Moisés como um profeta enviado por Deus. Então, o Espírito Santo de Jesus é que revelou a Moisés a sua vinda. E os samaritanos criam que o Messias vinha não somente para resgatar os judeus, como todo mundo. E essa previsão, essa profecia vista pelo samaritano foi justamente dita pelo profeta Moisés. E esse Moisés foi revelado através do Espírito do Messias, o Espírito Santo de Jesus. Então esse texto confirma que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Enquanto todos se dirigem ao convite para irem a ele e serem salvos, comissiona seus anjos para prestar divino auxílio em toda alma que a ele se achega com arrependimento e contrição. E pessoalmente, por meio de seu Espírito Santo, está no meio da sua igreja. Então, quem está no meio da igreja, irmão, não é uma terceira pessoa. Tira isso da sua mente, irmão. Tira esse ser, tira esse terceiro Deus da sua mente e coloque na sua mente a existência de apenas dois seres, o Pai e o Filho. Aqui esse texto, irmão, me chama muita atenção por causa dessa palavra, pessoalmente. O que é pessoalmente? É a própria pessoa. Então quem está no nosso meio é a própria pessoa de Jesus. De que forma e por que meio? Por meio de seu Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a pessoa de Jesus. Não mais em carne, mas de uma forma invisível. Então quem está no meio da sua igreja, irmão? Irmão, que está me ouvindo, a igreja que você se congrega, quem é que os teólogos da sua igreja têm apresentado no meio dela? Um terceiro ser chamado Espírito Santo? Ou é a pessoa de Jesus por meio do seu Espírito Santo? Será que na sua igreja hoje, o Espírito Santo que está habitando no meio dela é a pessoa de Jesus, na sua forma invisível? Ou é uma terceira pessoa que não é Jesus? Então, irmão, se na sua igreja estão apresentando um Espírito Santo que não é Jesus, mas que é um terceiro ser, tome cuidado, irmão. Porque a palavra diz
E para nós há um só Deus e um só Senhor Jesus Cristo. Não existe um terceiro ser. Cuidado com o terceiro que quis habitar lá no céu. Quem era a pessoa que queria formar um trio? No plano ali da redenção, onde estava o Pai e o Filho, empenhado naquela obra da criação do mundo, uma terceira pessoa então quis penetrar naqueles conselhos. E o que aconteceu? Ela foi então expulsa. E o que acontece hoje aqui na Terra? As religiões, as denominações religiosas estão colocando na mente da pessoa esse terceiro ser, agora com o nome disfarçado. Pegaram então ali o Espírito de Cristo, o Espírito do Pai, e transformaram-se então ali num terceiro ser, colocando-lhe o nome de Espírito Santo. E nós sabemos que Espírito Santo não é nome, mas são um substantivo e um adjetivo, né? Santo e Espírito. Então que a nossa mente, irmão, nosso coração esteja voltado unicamente para o Espírito de Cristo, para o Espírito Santo de Jesus, porque Jesus é santo e ele tem um Espírito e o seu Espírito é santo. Então o Espírito Santo de Jesus não é outra pessoa, mas o próprio Jesus. Irmão, esse texto aqui é revelador. Nós veremos apenas agora mais dois textos. Esse e mais outro. Esses dois textos que vamos ver agora, irmão, é para finalizar tudo. Se você até agora, irmão, com esse texto e com outro que eu vou mostrar, não abrir a sua mente e passar a crer no que estamos aqui apresentando, então não há mais nada o que fazer. Porque o texto diz o seguinte: o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, que é enviado a todos os homens para lhe dar suficiência, que através de sua graça podemos ser completos nele. Então Ellen White diz claramente, irmão, que o Espírito Santo é o que nós vem dizendo desde o começo do estudo. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Tá claro, irmão? Esse livro, Manuscrito e Release, volume 14, página 84, não tem a tradução, não tem a publicação dele em português. Ele só tem em inglês. Irmão, se esse livro fosse publicado em português, causaria uma revolução no meio adventismo. Jogaria então por terra toda a Trindade. Por quê? Porque são textos claros que diz claramente que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo e não um terceiro ser. Mas você pode adquirir esse livro, irmão, no site adventistas-históricos.com. Você pesquisa aí no Google Adventistas Históricos. Você vai ali ver então o link do site dos Adventistas Históricos. E lá estão vendendo uma xerox desse livro, né? Então você pode adquirir esse livro. O próximo texto que vamos apresentar, que também é claro como este texto, porque o texto está claro aqui, né? É o que estou dizendo, é o livro que diz lá, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Ellen White confirmando o que Wagner disse, que quando nós falamos do Espírito Santo, nós estamos falando de Cristo, falando do Pai, tanto do Pai como do Filho. Vamos então ao próximo texto. O próximo texto diz o seguinte, esse texto está lá em Desejar as Nações, só que ele não está completo, que nem está aqui. Esse aqui é o Manuscrito e Release, volume 14, página 23 e 24. O mesmo livro daquela citação que eu citei ainda agora, né? Vou até voltar aqui, ó. Volume Release, Manuscrito e Release, volume 14. Manuscrito e Release, volume 14, quer dizer 14 em inglês. Impedido pela humanidade, olha só, Cristo não poderia estar em todos os lugares pessoalmente. Ele não poderia estar em todo lugar pessoalmente, porque ele estava como ser humano. Então foi para a vantagem deles, dos discípulos, que ele deveria deixá-los e ir para o Pai. E enviar o Espírito Santo para ser o seu sucessor na terra. O Espírito Santo é ele mesmo. Então, o sucessor na terra hoje é o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Cristo. É o próprio Jesus. O Espírito Santo é ele mesmo,
despido da personalidade da humanidade, independente dela. Ele se apresentaria como presente em todos os lugares, pelo seu Espírito, como onipresente. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, embora não seja visto por vós, esse vos ensinará todas as coisas e vos falará de tudo o que vos tenho dito. Mas eu vos digo que a verdade convém-vos, verdade. Mas vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Irmão, vocês querem texto mais claro do que esse? Não. Esses textos são muito claros. Aqui está dizendo que o Espírito Santo é o sucessor de Jesus na terra. Mas alguns dizem, não, o sucessor não pode ser a mesma pessoa. Mas não é a mesma pessoa. O sucessor aqui, o Espírito Consolador, não é o mesmo Jesus humano. É por isso que ele diz outro. Por quê? De uma outra forma. Nem os discípulos entenderam o que Jesus quis falar. Só depois que eles vieram entender. Então o texto diz que o Espírito Santo é ele mesmo, despido da personalidade da humanidade, independente dela. Como ser humano, Cristo não poderia estar em todos os lugares. Então, se os discípulos se dividissem, quem é que auxiliaria? Deus estava auxiliando, mas Cristo não podia estar auxiliando eles. Por causa de quê? Porque ele estava como um ser humano. Estava na sua humanidade. Então, foi por isso que Cristo subiu ao céu e enviou o seu Espírito. O seu Espírito Santo. O outro Consolador, que na verdade é ele mesmo. Né? E o representaria como estando presente em todos os lugares pelo seu Espírito. E ela cita aqui, né, João 14, 26 e João 16, 7. Que texto muito esclarecedor, né, meus irmãos? Muito esclarecedor esse texto. Então vimos, irmãos, até aqui, claramente que Ellen White cria, e os pioneiros também criam que o Espírito Santo era o Espírito do Pai, ou seja, era o Pai ou o Filho presente aqui na Terra. Sua presença e seu poder. Sua presença e seu poder. Por quê? Porque Deus se manifesta a nós de uma forma espiritual, uma forma invisível. Por isso que a Bíblia diz que Deus é Espírito. A Bíblia também diz que Jesus é Espírito. Vocês poderão ver no final desse vídeo, vai ter mais um vídeo, vai ter um outro vídeo, falando sobre o Consolador, que você vai entender mais essa parte, sobre as duas naturezas de Cristo e o outro Consolador. Então, irmão, fica claro, aqui tivemos 40 textos, né? Uma base aqui de uns 40 textos, mais ou menos 40 textos, onde Ellen White fala claramente do Espírito de Cristo e a sua conexão ali do Espírito Santo com o Espírito de Cristo. E textos claros, que nem este e que nem este outro aqui, onde ela diz claramente, se você perguntasse hoje para Ellen White, quem é o Espírito Santo? Ela ia lhe responder isso aqui. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, é o próprio Cristo. Não mais em carne, mas na sua natureza divina, na forma espiritual. Então, não, muito claro esse texto, muito claro. Mais informações, se os irmãos quiserem saber mais informações, acesse o site adventistasremanescente.com.br. Temos a nossa página no Facebook, que é facebook.com/adventistasremanescentes. Temos também o nosso WhatsApp, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa, pode nos contactar pelo DDD 98 991 31 5278. Então, vemos aí, irmãos, os textos claros, né? Que os irmãos possam ver a sua mente e esquecer esse terceiro ser que não existe. E a partir de hoje, crer que o Espírito Santo Consolador é o Espírito de Jesus. Então, peço aos irmãos que dê um like, dê um gostei aí, um joinha, né? E compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal que vai estar ajudando muito. E o nosso próximo estudo vai ser sobre o Consolador, Ellen White falando sobre o Consolador. Então, fiquem todos na paz do Eterno.